Olá pessoal, meu nome é Ícaro Sampaio, eu sou médico endocrinologista e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem segurança para fechar o diagnóstico do diabetes mellitus ou pré-diabetes? Este será o tema da nossa aula hoje. Diabetes mellitus, fisiopatologia, classificação e diagnóstico. Só que antes da gente falar sobre o diabetes enquanto doença propriamente dita, a gente precisa relembrar um pouco da fisiologia do pâncreas endócrino. O que acontece ali naquela parte do pâncreas que é responsável pela produção hormonal? O pâncreas, ele tem um componente exócrino que corresponde pela maior parte desse órgão, que vai participar ali do processo de digestão. E ele vai ter um componente menor, que é o componente endócrino. E esse componente endócrino vai ser chamado de ilhotas de Langerhans. São verdadeiras células endócrinas que vão estar agrupadas na forma de ilhas, em meio a todo esse órgão com um grande componente exócrino. E nessas ilhotas de Langerhans, a gente vai ter dois tipos de células principais. As células alfa, que são responsáveis pela produção do glucagon, e as células beta, que são a maioria responsáveis pela produção da insulina. A insulina, uma vez que é produzida, vai então agir tecido adiposo, músculo, fígado, mediante todos os processos implicados na redução da glicose plasmática. Então ela vai estimular a captação de glicose pelo tecido muscular, a captação de glicose pelo tecido adiposo, ela vai estimular a formação de estoques de glicose na forma do glicogênio. O glucagon, por sua vez, vai ter um efeito exatamente contrário. Ele é chamado de hormônio contra-insulínico. Ele vai tentar mobilizar esses estoques de glicose, esse glicogênio que está armazenado, para aumentar a concentração plasmática, para aumentar a glicemia. Já de pronto, armazenada na forma de insulina. Ela vai existir na forma de um pró-hormônio, que é a chamada proinsulina. O hormônio é composto pelas cadeias da insulina. A gente tem aqui cadeia alfa, cadeia beta, e essas cadeias da insulina, elas são unidas por um peptídeo de conexão, que é o chamado peptídeo C. A gente vai entender o peptídeo C como se ele fosse um tipo de cupido. Inicialmente, ele é necessário para que as duas cadeias alfa e beta se aproximem. Então ele vai unir aqui cadeia alfa com a outra extremidade da cadeia beta. Uma vez que elas se aproximam, elas vão formar entre si pontes de sulfeto e a partir daí acabou. Essas duas cadeias estão unidas. Então, na hora de haver a secreção desse hormônio, a gente tem uma separação. O peptídeo C é liberado à parte e a insulina liberada também em grânulos à parte. Mas o que é importante falar sobre isso? Eles são liberados um para um, de forma equivalente. E na prática clínica, se você quer avaliar, por exemplo, se o pâncreas tem capacidade secretória de insulina, é muito mais lógico dosar o peptídeo C porque ele tem uma meia-vida maior. A insulina, uma vez que ela é liberada, ela rapidamente desaparece da circulação. 5 minutinhos, acabou a meia-vida da insulina, já é metabolizada ali no fígado. Enquanto o peptídeo C tem uma meia-vida mais longa, de cerca de 30 minutos. Então, primeira dica prática dessa aula. Se você quer avaliar a capacidade de secreção de insulina do seu paciente, a capacidade pancreática de secreção de insulina, faz mais sentido dosar o peptídeo C e não a concentração plasmática de insulina. E agora sim, vamos falar sobre doença, vamos falar sobre diabetes. O que é o diabetes? É uma condição na qual a gente tem elevação da concentração de glicose plasmática. A gente tem a famosa hiperglicemia. E o que acontece para levar a essa hiperglicemia? Dois mecanismos principais. Primeiro mecanismo, uma secreção deficiente de insulina pela célula beta. A gente tem, por exemplo, no diabetes tipo 1, que eu vou explicar melhor já já, uma destruição completa dessas células e logo a secreção da célula beta fica deficiente. Mas um outro componente super importante, principalmente em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, é a resistência periférica à ação da insulina. Há casos, inclusive, como acontece no diabetes tipo 2, em que eu tenho uma união. Eu tenho resistência periférica à ação da insulina e eu tenho secreção deficiente de insulina pela célula beta, tudo isso culminando com essa hiperglicemia. A classificação do diabetes, ela é de forma etiológica, ela é baseada nas causas. Aí olha a bronca. Se vocês forem pegar um livro agora para estudar o que é que causa diabetes, a gente vai ter uma lista aí, pelo menos umas 100 condições diferentes que são elencadas como causa de diabetes mellitus. E vou entrar nessa classificação etiológica. Então, minha função aqui é simplificar. E para facilitar, eu vou agrupar esse diabetes, essa classificação, em etiologias por grupos, para que você não precise ficar estudando causa por causa, essas mais de 100 causas. A gente tem, desse lado, o diabetes mellitus tipo 2, que é a principal causa de diabetes, 90% a 95% dos casos. Abaixo dele, o diabetes mellitus tipo 1, que vai ser responsável aí por 5 a 10% dos casos. Temos também o diabetes mellitus gestacional, que é uma condição exclusiva da gestação, as endocrinopatias, e aí nós temos, por exemplo, síndrome de Cushing, acromegalia, que por cursarem com a hiperprodução de hormônios contra-insulínicos, no caso da síndrome de Cushing é o cortisol e no caso da acromegalia o GH. Isso provoca resistência insulínica e, consequentemente, hiperglicemia, diabetes. Temos também o grupo do diabetes induzido por medicamentos. E o exemplo mais clássico são os glicocorticoides, dexametasona, prednisona, hidrocortisona, betametasona. Ainda falando sobre medicamentos, nós temos os antipsicóticos atípicos, cuja prescrição tem aumentado aí nos últimos anos, e eles são causa de diabetes mellitus e também de emergências hiperglicêmicas. O antipsicótico atípico ele pode, por exemplo, precipitar uma cetoacidose diabética.
Desse outro lado, nós temos doenças do pâncreas exócrino, e aí vou citar a neoplasia maligna do pâncreas, o paciente que teve uma pancreatite aguda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no ambiente hospitalar, de emergência, UTI, e ver um paciente que está internado por uma pancreatite aguda. Com grande frequência, esses pacientes evoluem com hiperglicemia ainda na internação. E para aqueles pacientes que fazem uma pancreatite crônica, por abuso de álcool, por exemplo, a hiperglicemia também é muito frequente. Temos também o grupo dos defeitos genéticos da função da célula beta. O exemplo clássico é o diabetes tipo MOD. Nós temos defeitos genéticos também na ação da insulina, é uma resistência insulínica de causa genética. E por fim, o diabetes que está associado a síndromes genéticas, como síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. Então, a gente vai entender esses grupos, esses 8 grupos principais, 9 grupos principais de causas do diabetes mellitus, e hoje a gente vai discutir particularmente 3 deles. O diabetes mellitus tipo 2, que é o mais frequente, o diabetes mellitus tipo 1 e também o diabetes mellitus gestacional. Vamos começar entendendo um pouco sobre o diabetes mellitus tipo 1. Nesse caso, é exatamente o que vocês estão vendo nessa imagem. A gente tem uma doença autoimune, na qual essa produção de autoanticorpos vai agredir diretamente aquele componente endócrino lá do pâncreas, aquelas ilhotas com células beta, e esses autoanticorpos destroem, acabam ali com as células beta, consequentemente eles acabam também com a capacidade de produção de insulina desse paciente. Então o primeiro conceito que eu quero que você guarde sobre diabetes mellitus tipo 1 é que é uma condição autoimune e a gente vai ter uma deficiência absoluta, uma deficiência completa da secreção de insulina. E o que é que gera essa deficiência? O que é que gera essa agressão toda? É claro que vai haver algum tipo de componente genético envolvido, e isso tem uma associação com o sistema antígeno-leucocitário humano. Então a gente tem um sistema que deveria facilitar a vida do nosso sistema imune para que ele não ataque células próprias como se fossem agentes invasores, mas por algum polimorfismo nesse sistema, nos genes que compõem esse sistema, acaba havendo um pouco de confusão. E o sistema imune que deveria produzir anticorpos contra agentes invasores, vai agora produzir anticorpos contra as células beta. E o que vai desencadear toda essa confusão do nosso sistema imune é um fator ambiental, na maioria das vezes uma infecção por enterovírus. Como seria esse processo? O paciente que já é predisposto, ele já tem um polimorfismo desse sistema antígeno-leucocitário humano, ele agora vai ser exposto à infecção viral, e tudo bem, os linfócitos inicialmente produzem anticorpos contra esse vírus, contra esse enterovírus, mas daqui a pouco esses anticorpos começam a mirar e direcionar para a célula beta do paciente. E a partir daí a gente tem uma destruição dessas ilhotas, e a partir daí se instala uma deficiência absoluta de insulina. Eu estou falando muito de anticorpos, né? Anticorpos que destroem, anticorpos que atacam. Quais são eles? Esses aqui. Nós temos anti-GAD, que é o principal, é aquele que dura por mais tempo. Se você quer avaliar se um adulto que já tem aí diabetes mellitus há uma década, se esse diabetes pode ser autoimune, se pode ser um diabetes mellitus tipo 1, o anticorpo a ser solicitado seria o anti-GAD. Um outro exemplo é o anticorpo anti-IA2, que é o antitirosina fosfatase. Nós temos o anticorpo anticotransportador de zinco tipo 8, e esse tem um detalhe, pessoal. Se você está suspeitando de um caso de diabetes mellitus tipo 1, solicitou todos os anticorpos negativos, lembre de solicitar esse antitransportador de zinco tipo 8, porque acontece dele ser o único anticorpo positivo em alguns pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Temos também o anticorpo anti-insulina, e por fim, lembrar que se o paciente tem vários anticorpos positivos, a chance dele evoluir com diabetes mellitus tipo 1 é maior do que aquele paciente que tem apenas um anticorpo positivo. E essa é a hora que você pensa, mas Ícaro, por que razão eu vou estar solicitando esses anticorpos num paciente que ainda não tem diabetes? Isso é algo que a gente faz com mais frequência em filhos de pais que têm diabetes mellitus tipo 1. Hoje se entende que se a gente consegue prever o risco desse paciente, que já tem uma história familiar forte de diabetes tipo 1, evoluir com diabetes, ele pode ter um monitoramento mais frequente e logo um diagnóstico mais precoce de diabetes mellitus tipo 1, reduzindo a chance de que ele abra o quadro com uma cetoacidose diabética. Tem casos, por exemplo, de crianças que tiveram um diagnóstico mais precoce, estão tratando com doses menores de insulina e em nenhum momento fizeram cetoacidose diabética. Então, nesses filhos de pais com diabetes tipo 1, vale a pena avaliar esses anticorpos. Se a gente tiver vários anticorpos positivos, o risco de evolução para diabetes tipo 1 é maior. Um dado importante, já que a gente está falando de criança, de paciente jovem, é que nesses pacientes, crianças, adolescentes mais jovens, a velocidade de destruição das células beta é maior. Esses pacientes rapidamente se tornam mais sintomáticos. Enquanto nos adultos, o intervalo entre ter a agressão, produzir os anticorpos e o paciente ter sintomas é mais longo. Para que um paciente faça uma manifestação clínica de diabetes mellitus tipo 1, com hiperglicemia, poliúria, polidipsia, é preciso que 90% das células beta sejam destruídas. E essa destruição ela vai acontecer de forma mais acelerada nas crianças e adolescentes jovens. Trazendo então alguns conceitos importantes, conceitos básicos sobre diabetes mellitus tipo 1, lembrar que ele predomina em crianças e adolescentes. Eu estou falando que predomina, não é exclusivo, porque também temos casos de diabetes tipo 1 em pacientes adultos, até mesmo em pacientes idosos. Eu tive recentemente uma paciente de quase 70 anos que foi internada por hiperglicemia, fez uma cetoacidose diabética e o diagnóstico dela foi diabetes mellitus tipo 1. Ela tinha lá vários anticorpos positivos.
Esses pacientes com DM1 frequentemente vão fazer aqueles sintomas clássicos de hiperglicemia: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. São os famosos 4Ps. E, inclusive, a cetoacidose diabética pode ser a manifestação inicial desse diabetes mellitus. O paciente não sabia que tem diabetes, chega no pronto-socorro com vômitos, dor abdominal, acidose metabólica, muito desidratado, e a partir daí ele tem esse diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Isso acontece principalmente nas crianças e adolescentes. Agora a gente chegou na principal forma de diabetes. 90% dos pacientes que você vai atender, ambulatório, unidade básica de saúde, são pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa fisiopatologia do diabetes tipo 2, porque essa compreensão vai ser essencial para que a gente entenda, numa próxima aula, como funciona o tratamento dessa condição. Vamos lá, o que é que gera hiperglicemia no paciente com diabetes mellitus tipo 2? Nós temos um aumento da produção hepática de glicose, esse fígado vai ter uma quebra de glicogênio mais acelerada, esse fígado vai ter uma glicogenólise mais acelerada também. Por quê? Porque há uma resistência insulínica a nível hepático. A gente tem também secreção aumentada de glucagon no pâncreas, secreção diminuída de insulina no pâncreas e uma redução do efeito incretínico. Aí uma pausa agora. O que é efeito incretínico? Quando a gente se alimenta, paciente que não tem diabetes, nosso intestino secreta dois hormônios, GLP-1 e GIP. O GLP-1 e o GIP, eles estimulam a nível de pâncreas a produção de insulina e reduzem a produção de glucagon. Isso é chamado de efeito incretínico. Essa produção intestinal dos dois hormônios é chamada de efeito incretínico. No paciente com diabetes tipo 2, o efeito incretínico está reduzido. Agora vamos entender os outros componentes dessa fisiopatologia. Nós temos, a nível de tecido adiposo, um aumento da lipólise. Como há uma resistência insulínica, a gente vai ter quebra desse tecido que está armazenado, quebra dos triglicerídeos que estão ali armazenados, com liberação de ácidos graxos livres para a circulação. A nível renal, há um aumento da reabsorção tubular de glicose. Se o paciente tem hiperglicemia, se ele tem diabetes, o que seria melhor para o organismo seria uma excreção dessa glicose que está em excesso. Mas há uma questão patogênica naquele rim do paciente com diabetes mellitus tipo 2, e essa glicose em excesso, ao invés de ser excretada, ela é reabsorvida, contribuindo ainda mais para a hiperglicemia. Nós temos a nível muscular uma redução da captação de glicose. Eu não falei que tem resistência insulínica nesses pacientes, então ele não consegue incorporar a glicose naquela célula muscular ou até mesmo naquele tecido adiposo. E a glicose fica ali em excesso na circulação. E por fim, há também uma disfunção neurotransmissora. Há uma resistência insulínica no sistema nervoso central e isso vai acabar levando a um aumento do apetite. Se o paciente come mais, ele piora a hiperglicemia. E quais são, de todos esses, os 4 principais componentes da fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 1? Nós temos a resistência insulínica no tecido adiposo, a resistência insulínica na fibra muscular, no músculo esquelético, temos também uma secreção deficiente de insulina a nível de pâncreas e, por fim, um aumento da produção hepática de glicose. Algumas dicas básicas sobre diabetes mellitus tipo 2. E aí comecem a ver agora as diferenças para aquelas dicas que eu dei do paciente com diabetes mellitus tipo 1. Primeira dica, o diabetes tipo 2 ele é mais comum em pacientes mais idosos, depois dos 40, 45 anos principalmente. Novamente, não é exclusivo, mas é mais comum nesses pacientes, enquanto o diabetes tipo 1 é mais comum em indivíduos mais jovens, crianças, adolescentes. O diabetes tipo 2 ele tem uma associação com obesidade. 80% dos pacientes é obeso. E aqui eu não estou falando só daquela obesidade do paciente que tem um IMC maior que 30, não. Pode ser aquele paciente um falso magro, que às vezes tem até um IMC próximo do normal, mas tem a circunferência abdominal aumentada, acima de 80 centímetros nas mulheres ou acima de 90 centímetros nos homens. Essa obesidade visceral ela tem uma associação muito forte com resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2. E da mesma forma que o diabetes é associado com obesidade, o diabetes tipo 2 tem uma associação forte também com a síndrome metabólica. Vamos relembrar o que é a síndrome metabólica. É aquela associação de obesidade visceral, no caso a circunferência abdominal aumentada, com outras condições de risco metabólico. Hipertensão, desglicemia, hipertrigliceridemia, redução do colesterol HDL. Nesses pacientes, a prevalência de diabetes tipo 2 também é muito alta. E o que será que pode levar um paciente a desenvolver diabetes tipo 2? Quais seriam os fatores de risco para essa condição? É isso que a gente vai ver agora. Eu sei que vocês já estão imaginando alguns deles, né? Quando eu falo que o diabetes tipo 2 tem relação com obesidade, com síndrome metabólica, já dá para pensar quais são os principais fatores de risco. E aí, o primeiro deles está aqui, obesidade. A obesidade, seja ela o paciente que tem aquele IMC maior que 30 ou que tem apenas a obesidade visceral, é fator de risco para diabetes tipo 2. Vamos ver os demais. Sedentarismo, paciente que não pratica atividade física, tem maior risco de resistência insulínica e, consequentemente, hiperglicemia. História familiar de diabetes. Gente, para o que você está fazendo e preste atenção nisso aqui. A forma de diabetes, quando a gente compara tipo 1 e tipo 2, aqui tem mais associação com história familiar, pais que tenham diabetes mellitus, é o diabetes mellitus tipo 2. É muito estranho a gente ter um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 num paciente que não tem qualquer história familiar de diabetes. Então, preste atenção nesse importante fator de risco.
Mulher que teve diabetes gestacional também está em risco aumentado de diabetes mellitus tipo 2. Por quê? O diabetes gestacional ele é muito relacionado com a produção placentária de hormônios que vão ter uma ação contra-insulínica. Mas numa paciente que tem um metabolismo da glicose normal, não era para chegar ao ponto de haver uma hiperglicemia que preencha critérios para diabetes. Se isso acontece, é porque essa paciente já tem ali alguma condição metabólica que oferece maior risco para diabetes mellitus. Então, essas pacientes que tiveram diabetes gestacional, elas têm que ser muito bem acompanhadas, porque nos próximos anos, o risco de evolução para diabetes mellitus tipo 2, ele é aumentado. E para finalizar, síndrome dos ovários policísticos. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm também um risco maior de diabetes mellitus tipo 2. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Né? Tem alguma outra condição que vocês lembram que é um fator de risco clássico para hipertensão, para doença cardiovascular? Ele mesmo, o tabagismo, vai entrar também como um importante fator de risco para diabetes mellitus tipo 2. E agora, preste atenção numa dica muito importante. Como diferenciar exatamente o diabetes mellitus tipo 1 do diabetes mellitus tipo 2? Isso para a vida e também para a prova. Não é difícil assim, a gente tem algumas características-chave que você vai prestar atenção e você vai conseguir matar de cara aquele caso clínico. A primeira dica é em relação à sintomatologia. O diabetes tipo 2, ele tem uma sintomatologia, ele se caracteriza por ser mais oligossintomático, é o paciente que fica meses, anos com hiperglicemia sem ter qualquer sintoma. Tanto é que a gente tem uma estimativa de que cerca de metade dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 nem sabem que tem a doença. Então a gente tem no diabetes tipo 1 um quadro mais abrupto, o paciente já abre aquele quadro de poliúria, polidipsia, chega no pronto-socorro com glicemia de 350, enquanto no diabetes mellitus tipo 2 a gente tem uma instalação mais lenta, esse paciente que fica meses, anos sem diagnóstico. Próximo componente é a história familiar de diabetes, o fato de ter pai e mãe, ou pai ou mãe com diabetes mellitus. No diabetes tipo 1, essa frequência do paciente ter pais com diabetes ela é baixa, menor que 10%. Enquanto no diabetes mellitus tipo 2, olha lá o número, 75 a 100% dos pacientes vão ter essa associação com pais também portadores de diabetes mellitus. Terceiro tópico, frequência no paciente jovem. Qual desses tipos de diabetes acomete mais o paciente jovem? Como nós já vimos, é o diabetes mellitus tipo 1, que em 90% dos casos vai acometer crianças, adolescentes ou adultos jovens. Enquanto o diabetes tipo 2 até pode acometer um adolescente, por exemplo, que tenha obesidade, mas principalmente vai afetar idosos, pacientes com mais de 40, 45 anos. Terceiro tópico, obesidade. O diabetes tipo 2 classicamente está associado com obesidade, com síndrome metabólica e com resistência insulínica. Mas cuidado para você não cair nessa casca de banana. A gente pode ter casos de diabetes tipo 1 em pacientes com obesidade. É um paciente que tem obesidade e que tem lá a sua autoimunidade, teve a agressão das células beta. Mas é claro que a gente vai associar mais com o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2. Outra característica que vai nos ajudar nessa diferenciação, cetoacidose diabética, apresentar um quadro de cetoacidose diabética. Ela vai estar presente em até 40% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ao diagnóstico. Eles não sabiam que tinham diabetes e agora vão ter essa descoberta. Enquanto no diabetes mellitus tipo 2, isso é mais infrequente. Ele coloca aqui até 25%, na prática a gente vê muito pouco, a não ser que esses pacientes sejam expostos a algum tipo de fator agressor, uma infecção mais grave, um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Outro tópico, e esse assim é muito prático, é muito para o dia a dia mesmo, que são os autoanticorpos. Lembra lá que eu falei? Anti-GAD, anti-IA2, anti-insulina, eles são típicos e vão estar presentes no paciente com diabetes mellitus tipo 1 em até 95% dos casos. E aí você pensa, ué, e os outros 5%, né? Diabetes tipo 1 eu vi que tem autoanticorpo, tem autoimunidade, então eu posso ter diabetes tipo 1 com anticorpo negativo? Pode. Existe uma forma de diabetes tipo 1 muito rara, que é o diabetes tipo 1B. Esses pacientes, eles têm destruição de células beta, eles têm uma deficiência absoluta de insulina, mas os anticorpos são negativos. Mas assim, gente, isso é raridade, é a exceção. A regra é o paciente com diabetes tipo 1 ter anticorpos pipocados. Enquanto, no diabetes tipo 2, esses anticorpos estão ausentes. Outro tópico para diferenciação é o peptídeo C. Lembra que eu falei dele? Que ele é liberado ali 1 para 1 junto com a insulina. E se eu quero avaliar essa capacidade pancreática de produção de insulina, eu não vou dosar a insulina, eu vou dosar o peptídeo C. No diabetes tipo 1, que eu tenho destruição completa desse pâncreas endócrino, ele está baixo ou até mesmo indetectável, zerado naqueles pacientes com diabetes tipo 1 há muitos anos. Enquanto no diabetes tipo 2, esse peptídeo C vai estar normal ou até mesmo alto. Por quê? No diabetes tipo 2, quando começa o processo de resistência insulínica, o pâncreas ele tenta compensar essa resistência insulínica aumentando a produção de insulina. Quando ele aumenta essa produção de insulina, ele aumenta também a liberação do peptídeo C. Por isso, esses pacientes com DM2 podem ter até mesmo peptídeos em níveis mais altos que o valor de referência. Agora, a gente vai discutir uma coisa que, vez ou outra, é cobrada em algumas provas e que tem muita aplicação prática para o seu dia a dia, que é quando rastrear o diabetes mellitus. Quando é que eu vou ter que solicitar glicemia de jejum, hemoglobina glicada, para saber se o meu paciente tem diabetes. Eu trouxe para vocês a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, agora 2022. E o que é que eles recomendam?
todos os adultos com idade maior que 45 anos devem ser rastreados para diabetes. Aqui a gente tem uma diferença em relação ao guideline americano, em relação ao guideline da American Diabetes Association, porque lá eles recomendam essa triagem, esse rastreamento, a partir de 35 anos. Mas aqui no Brasil, a última diretriz vigente, que foi essa, 2022, recomenda 45 anos, independentemente da presença de outros fatores de risco. Agora, se for um paciente mais jovem, menor que 45 anos, quando é que eu vou rastrear o diabetes? Se ele tiver sobrepeso ou obesidade, mais um outro fator de risco. E aí vai entrar um parente que tenha diabetes mellitus, hipertensão, alteração de triglicerídeos ou HDL, síndrome dos ovários policísticos, histórico de doença cardiovascular. Olha só, sedentarismo. Só o fato do paciente ter sobrepeso ou obesidade e ser sedentário já tem indicação de rastrear o diabetes mellitus. Presença de acantose nigricante ao exame físico, são aquelas manchas escuras na região de pescoço, região de axila, na região das dobras, que tem associação com resistência insulínica. Também teria indicação de rastreamento. E, por fim, infecção por HIV. Em resumo, praticamente todos os pacientes com menos de 45 anos que tenham sobrepeso ou obesidade vão ter indicação de rastreamento, porque eles vão acabar preenchendo algum desses critérios, nem que seja o quadro lá de sedentarismo. São os critérios diagnósticos de diabetes. Se você for prestar atenção apenas em um slide dessa aula, presta atenção nesse. Você tem que sair daqui hoje sabendo fechar o diagnóstico de diabetes mellitus. Quais são os exames cujos resultados vão lá te ajudar a fechar que o teu paciente tem diabetes? O primeiro deles é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% é critério para diabetes. Segundo critério, glicemia de jejum. O paciente permanece lá 8 horas em jejum, faz a glicemia pela manhã. Se tem um valor maior ou igual a 126, também é critério para diabetes. O terceiro é durante o teste oral de tolerância à glicose, 2 horas depois, o paciente apresentar uma glicemia maior ou igual a 200. Nesse teste, pessoal, o paciente vai em jejum também para o laboratório, ele vai tomar lá uma garrafinha que tem 75 gramas de glicose e mede a glicemia 2 horas depois. Se ela for maior ou igual a 200, é critério para diabetes. E por fim, se o paciente tem uma glicemia ao acaso, né? Foi na unidade de saúde ou foi numa barraquinha de campanha, mediu glicemia capilar, ela foi maior ou igual a 200 e ele tem sintomas típicos de diabetes, sintomas de hiperglicemia, poliúria, polidipsia, turvação visual. Esse paciente também tem diagnóstico firmado. Mas preste atenção porque não basta a glicemia estar acima de 200. Ele precisa ter esses sintomas, as manifestações que não deixem dúvida que são associadas à hiperglicemia. Mas agora, um tópico super importante. Esses são os critérios, mas alguns deles precisam ser repetidos para que você feche o diagnóstico de diabetes mellitus. E quais são eles? Hemoglobina glicada, glicemia de jejum e glicemia de 2 horas no TOTG. A gente tem que ter 2 exames desses alterados para que a gente possa firmar o diagnóstico de diabetes. E isso pode ser na mesma amostra. Então, por exemplo, o paciente que fez uma glicemia de jejum e uma glicada no mesmo dia, no mesmo exame, e elas são típicas de diabetes, fecha o diagnóstico. Mas se ele trouxe para você só uma glicada maior ou igual a 6,5, ele vai ter que repetir esse exame no segundo momento, e se ela vier novamente maior ou igual a 6,5, aí sim é que você pode fechar o diagnóstico de diabetes. E a mesma coisa se aplica para a glicemia de jejum ou para essa glicemia alterada no paciente que fez o TOTG. O único critério desses 4 que já fecha diagnóstico quando estar presente é essa glicemia ao acaso maior que 200 na presença de sintomas. Isso é até meio lógico. O paciente chegou no pronto-socorro com uma glicemia de 300, com poliúria, polidipsia, perda de peso, esse paciente tem diabetes, não tem mais o que discutir. Você pode até solicitar uma glicada para planejar o tratamento, definir metas de tratamento, enfim, ver como foi a resposta dele à sua terapêutica inicial, mas diagnóstico de diabetes, nesse 4º critério, ele já tem. Vamos em frente. Eu mostrei para vocês os critérios diagnósticos do diabetes mellitus. Mas antes do paciente se tornar diabético, ele pode desenvolver uma condição chamada pré-diabetes. E os critérios diagnósticos do pré-diabetes também são cobrados em prova. A gente vai utilizar aqui 3 dos parâmetros que nós já usamos para diagnóstico do diabetes mellitus: a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum e a glicemia de 2 horas no TOTG. Uma glicada de 5,7% a 6,4% é diagnóstico de pré-diabetes. E a diferença aqui é que esse exame não precisa ser repetido. Basta um dos 3 exames alterados em um único momento e eu já posso dizer que esse paciente tem pré-diabetes. O segundo critério é uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Lá em diabetes eu falei 126. Aqui, de 100 a 125, a gente classifica como pré-diabetes, porque até 99 é uma glicemia normal. E no TOTG, qual seria o critério para pré-diabetes? Lembra que eu falei que maior ou igual a 200 seria diabetes? De 140 a 199, a gente vai definir como pré-diabetes, que é o que se chamava antigamente de uma tolerância diminuída à glicose. Então, em vez de a gente falar hoje glicemia de jejum alterada ou tolerância diminuída à glicose, a gente vai classificar esse paciente como sendo portador de pré-diabetes. E é um paciente que vai ter um risco aumentado de evolução para diabetes mellitus. Tem trabalho mostrando que 25% desses pacientes com pré-diabetes vão evoluir para diabetes, cerca de 50% vão permanecer como pré-diabetes e os outros 25% vão conseguir normalizar a sua glicemia, vão conseguir sair dessa faixa do pré-diabetes.
Vocês devem ter observado que eu falei da hemoglobina glicada, da importância dela para diagnóstico do diabetes mellitus, falei novamente aqui para diagnóstico do pré-diabetes. Mas aí vem a pergunta, será que eu posso realmente confiar na hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada ela é um percentual muito baixo da hemoglobina total do nosso sangue que está ligada à glicose. E geralmente ela vai representar para a gente aí uma média de 3 meses da glicemia. Mas existem condições que podem falsamente aumentar a hemoglobina glicada ou falsamente diminuir a hemoglobina glicada. E essas condições existem porque elas aumentam a meia-vida das hemácias, ou ainda porque o paciente tem uma redução de meia-vida de hemácia reduzida, porque ele tem uma perda de sangue. Nesses casos, a glicada também vai ser falseada para baixo. E quais são esses fatores? Primeiro, vamos falar daqueles que falsamente elevam a hemoglobina glicada. É o paciente que vai chegar para você com uma glicada de 8,5%, por exemplo, mas glicemia de jejum na meta, glicemia pós-prandial na meta. E essas condições são doença renal crônica, uso de álcool, e aqui eu não estou falando daquele uso finais de semana, não. É o paciente etilista pesado mesmo, ele pode ter uma falsa elevação dessa glicada. Pacientes que já fizeram a retirada do baço, a esplenectomia, e pacientes que apresentam hipertrigliceridemia grave. E quais são as situações que podem falsamente reduzir a hemoglobina glicada? Anemias hemolíticas, paciente com perda de sangue. Eu já vi um caso clínico de um paciente jovem que chegou no pronto-socorro após um acidente motociclístico, perdeu muito sangue, recebeu hemotransfusão e internado fez uma glicada. A glicada deu ótima e era um paciente que tinha diabetes. Então era uma glicada falsamente reduzida porque ele havia perdido sangue ali naquela ocasião do trauma. Temos também mulheres gestantes ou puérperas. Na gestação, a gente tem um quadro de hipervolemia, de aumento do volume plasmático, e com isso há uma hemodiluição, a gente pode ter uma anemia relacionada à gestação e também uma falsa redução de hemoglobina glicada. E por fim, pacientes portadores de hemoglobinopatias, também não compõem um público no qual a gente pode confiar muito nessa hemoglobina glicada. Quando eu digo para vocês que a glicada representa a média de 3 meses da glicemia, é porque 3 meses é o tempo de meia-vida das hemácias. Mas a gente sabe que desses 3 meses, cerca de 50% do valor da hemoglobina glicada é determinado pelo primeiro mês que antecedeu a realização do exame. Os outros 25% pelo segundo mês que antecedeu o exame e os outros 25% pelo terceiro mês que precedeu a realização daquele exame. Enfim, a glicada ela é uma média de 3 meses, mas o primeiro mês vai ter um impacto maior naquele valor que você vai obter do seu paciente. Eu já falei sobre diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, critérios diagnósticos. Agora a gente vai sair um pouquinho, vamos mudar para uma área que eu gosto muito, que é a parte de endocrinologia na gestação. A gente vai falar sobre os critérios diagnósticos de diabetes na gestação. A gente tem que lembrar, pessoal, que a hiperglicemia, a desglicemia, é a principal alteração metabólica que acomete mulheres grávidas. E ela pode acontecer num paciente que já tinha um diabetes prévio, já tinha um diabetes mellitus tipo 2, já apresentava um diabetes mellitus tipo 1, lembrando que esse diagnóstico de diabetes prévio pode ser dado durante a gestação, a paciente pode não saber que tinha diabetes, ou a hiperglicemia na gestação pode ser uma consequência do diabetes gestacional. E aí isso é uma condição exclusiva, específica da gravidez, e vai ser a maior parte dos casos de hiperglicemia na gravidez, sendo responsável por 90% dos casos de hiperglicemia nessas mulheres grávidas. Como é que a gente vai dar esse diagnóstico? Como é feita a pesquisa, o rastreamento do diabetes na gestação e quais são os critérios utilizados para esse diagnóstico? E aí fiquem atentos, porque aqui é claro que a gente não vai esperar a paciente chegar para você em consulta relatando que está com poliúria, polidipsia, com sinais relacionados à hiperglicemia. É obrigatória a pesquisa, o rastreamento do diabetes nessas pacientes. Uma hiperglicemia não tratada na gravidez está associada com aumento de peso fetal, parto prematuro, complicações hipertensivas na gravidez, abortamento, hemorragia puerperal, enfim, uma lista enorme de complicações obstétricas e neonatais em mulheres com hiperglicemia que não foi adequadamente diagnosticada e adequadamente tratada. A primeira coisa, o primeiro passo no rastreamento do diabetes na gestação será a realização de uma glicemia de jejum. Vai estar lá na rotina de pré-natal inicial que você vai solicitar, junto com aquele montão de outros exames, sorologias e outras coisas. Então, glicemia de jejum é o passo inicial na primeira visita de pré-natal. Se essa glicemia de jejum for menor que 92, é um resultado normal. Segue o jogo. Ela vai reavaliar essa possibilidade de diabetes mellitus gestacional somente entre 24 e 28 semanas com a realização de um teste oral de tolerância à glicose. Se ela tem uma glicemia de jejum entre 92 e 125, já tem alguma coisa errada. A gente já considera sendo diagnóstico de diabetes gestacional. Essa paciente vai precisar fazer TOTG depois? Não. O diagnóstico está dado e você agora vai começar o tratamento. E se ela apresentar uma glicemia de jejum na primeira avaliação de pré-natal maior ou igual a 126, lembra? 126, que é o critério para diabetes mellitus, ela vai ter um diagnóstico de diabetes, mas aqui não é diabetes gestacional. Aqui a gente vai dizer que essa paciente tem diabetes prévio, um diabetes tipo 2, que ela não sabia e foi diagnosticado durante a gestação. Presta bastante atenção, porque é muito comum erro nisso aqui.
Com muita frequência, esse diabetes gestacional passa batido. Mulheres vêm para a consulta, primeira avaliação de pré-natal com glicemia de 96, 97 e vão para casa como se estivesse tudo bem. Essas pacientes já têm diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Chegaram então às 24, 28 semanas. Aquela paciente que na glicemia de jejum inicial estava tudo bem, vai ser reavaliada agora para a possibilidade de diabetes gestacional. O que é que ela vai fazer? O TOTG, aquele teste com 75 gramas de glicose que a paciente vai em jejum para o laboratório e toma a garrafinha. E nesse TOTG a glicemia vai ser medida em jejum, quando a paciente chega ao laboratório, 1 hora depois ela tomar lá 75 gramas de glicose e 2 horas depois. Se ela tem, nesse momento, entre 24 e 28 semanas, uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 e menor que 126, ela já é diagnosticada com diabetes gestacional. Se ela tem a glicemia de 1 hora maior ou igual a 180, ela também já é classificada como diabetes gestacional. E se ela tem uma glicemia de 2 horas maior ou igual a 153, desde que ela não passe de 200, também é classificada como diabetes gestacional. Ícaro, quantos critérios são necessários? Apenas um. Basta que ela tenha a glicemia de jejum nessa faixa, ou uma glicemia de 1 hora elevada, ou uma glicemia de 2 horas elevada, e ela já é diagnosticada com diabetes gestacional. Na prática, o diagnóstico costuma ser feito com maior frequência nesse período, porque o diabetes gestacional ele é causado por um pico de hormônios placentários que vai acontecer principalmente ali depois de 20, 24 semanas de gravidez. Então, geralmente, as pacientes têm uma glicemia de jejum lá no início do pré-natal normal, e é lá na metade da gravidez, na segunda metade da gravidez, quando fazem o TOTG, que elas têm diagnóstico de diabetes gestacional. Mas com o TOTG, a gente também vai conseguir dar diagnóstico de diabetes prévio. Vê só, se ela tem em jejum uma glicemia maior ou igual a 126, você vai dizer, olha, a senhora já tinha diabetes e não sabia. Ou se ela tem uma glicemia de 2 horas maior que 200, ela também já tem diagnóstico de diabetes mellitus prévio à gestação. Então ficou fácil, né? Primeira consulta pré-natal, glicemia de jejum. Se tiver tudo bem, fazer TOTG com 24 a 28 semanas, e são esses os critérios utilizados. Aqui a gente tem uma questão de 2017 que diz o seguinte: homem, 18 anos, procura a unidade básica de saúde com queixas de indisposição, poliúria, polidipsia e perda ponderal de 5 quilos nos últimos 4 meses. Realizou teste de glicemia de jejum no dia anterior, cujo resultado foi de 382 mg por decilitro, glicemia muito alta. O paciente relata que não há história de diabetes mellitus na família e ao exame físico constata-se o índice de massa corpórea de 20,9, circunferência abdominal 90, pressão arterial 123/82 e não se observa a acantose nigricante. O paciente não tem sinais de resistência insulínica, é um paciente magro. O resultado do exame clínico dos aparelhos circulatório e respiratório do paciente é normal. Diante desse quadro, o médico introduziu insulinas NPH irregular de imediato e encaminhou o paciente ao endocrinologista para seguimento. Nessa situação, a orientação médica adequada a esse paciente e seus familiares é: só que antes de eu mostrar para vocês cada alternativa, vamos entender alguns pontos dessa questão que já ajudam a matar de cara qual é o tipo de diabetes que esse paciente apresenta. Então, é um paciente super jovem, 18 anos, típico de diabetes mellitus tipo 1, muito sintomático, poliúria, polidipsia, perda ponderal, característica também do diabetes mellitus tipo 1, e ele tinha uma glicemia muito alta no dia anterior, 380. Essa é uma forma de apresentação clássica desses pacientes com diabetes autoimune, com ausência total de produção de insulina. E por fim, a questão ainda dá de bandeja dados do exame físico que mostram um paciente magro e sem qualquer sinal de resistência insulínica. Então, você não pode ter dúvida que aqui é um quadro muito florido, por sinal, de diabetes mellitus tipo 1. O que é que ele traz para a gente de opção de alternativa? Alternativa A: introduzir uma dieta hipocalórica para perda de 5 a 10% do peso e redução mais rápida da glicemia. Alternativa B: suspensão da dieta e da insulina em caso de síndromes febris ou diarreia, para diminuir o risco de hipoglicemia. Alternativa C: suspensão da insulina NPH quando a glicemia de jejum for menor que 100, devido ao risco de hipoglicemia. E alternativa D: adiamento do início de atividade física, pois existe o risco do paciente desenvolver cetoacidose glicêmica nesse momento. Vamos entender a partir da alternativa A. O objetivo nesse paciente, que já vem perdendo peso, como o enunciado demonstra, por insulinopenia, por estado catabólico, hiperglicêmico, não vai ser promover mais perda de peso. Ele vai ter que ter, obviamente, uma orientação dietética, uma reeducação alimentar nesse início, mas a intenção não é promover perda de peso, porque não é um paciente com diabetes mellitus tipo 2. Alternativa B, essa aqui eu achei a mais absurda: suspender a dieta e a insulina em caso de febre ou diarreia. Só se for um protocolo de matar o paciente. É um protocolo de você desenvolver uma cetoacidose diabética, suspender a insulina porque o paciente adoeceu. Alternativa C: suspender a NPH quando a glicemia de jejum for menor que 100 devido ao risco de hipoglicemia. Gente, insulina não é dipirona, que a gente só administra quando a glicose está alta. Ainda mais a NPH, que a gente vai aprender em aulas posteriores, que é uma insulina de ação lenta, que funciona como insulina basal. Então o paciente tem que fazer sempre uso regular dessa insulina para manter a sua glicemia bem controlada. Então sobrou a alternativa D, que fala em adiar a atividade física para diminuir o risco de cetoacidose diabética. Esse paciente agora está tão descompensado, tão hiperglicêmico, que está faltando isso aqui para ele precipitar uma cetoacidose diabética.
E a atividade física, apesar de ser super importante no tratamento de diabetes, para controle da hiperglicemia, durante o exercício a gente libera hormônios contra-insulínicos. A gente libera cortisol, catecolaminas, e isso pode gerar um quadro de resistência insulínica naquele momento e acabar precipitando uma cetoacidose diabética. Então esse paciente vai ter que primeiro dar uma organizada ali, dar uma compensada, sair dessa fase mais crítica de hiperglicemia para depois começar a fazer atividade física. Resposta correta, então, alternativa D. E para finalizar, então, quais são os 5 pontos principais dessa aula sobre classificação, etiologias, diagnóstico de diabetes? Primeiro ponto que você não pode esquecer: como diferenciar o diabetes mellitus tipo 1 do diabetes mellitus tipo 2, aquelas características. O diabetes tipo 2 tem mais obesidade, síndrome metabólica, o paciente não apresenta autoanticorpos. O diabetes tipo 1 é mais característico de pacientes jovens, autoanticorpos positivos, peptídeo C ausente. Fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2. É importantíssimo ver lá aquele octeto que eu mostrei de fatores fisiopatogênicos no diabetes, para que você entenda posteriormente como é feito o tratamento dessa condição. Critérios diagnósticos de pré-diabetes e, mais importante ainda, critérios diagnósticos do diabetes mellitus. Isso aqui é super importante para a prova e para a sua vida, para seu trabalho no dia a dia. E, por fim, entender os critérios diagnósticos da gestação, que são diferentes daqueles que a gente usa para o adulto fora do período gravídico. Pessoal, eu trago então novamente a nossa perguntinha do início da aula. Você, agora, tem segurança para fechar o diagnóstico do diabetes mellitus ou do pré-diabetes? Eu tenho certeza que sim. Foi um prazer. Vejo você na próxima aula. Bons estudos!